Oncinha, combinado jararaca, boi velho, né? Dizem, não sei, no nosso caso, né, amor? Na sua casa é um pouco diferente? Na sua casa, não adianta, né? Não adianta a gente falar que não, eu sou igual, não, a gente é diferente. E é tão engraçado que a gente não poupa palavras de crítica, de acusação dentro de casa, quando é necessário. Mas no trabalho, a gente engole, nem é sapo. E se é sapo, é de perna aberta. O chefe fala, o chefe fala, e você? Você se ouve. O colega de faculdade, de escola fala, e você? Ah, que isso, cara, danero, não é tudo isso. É assim, com vontade mais é ficar perto. Mas não dá, porque o que vão pensar de você? Você vai ser excluído do grupo. E assim por fora nós temos comportamentos plausíveis, lindos, perfeitos. Mas se essas mesmas pessoas que convivem conosco olhássemos dentro das nossas casas, será que elas viriam a mesma pessoa? Será que ela viria aquele crente, aquela crente que fala tanto de Jesus no trabalho, na escola, na vizinhança, no mercado, no banco? Será que lá, olhando dentro da sua casa, como sobrevoando a sua casa, olhando lá dentro, será que ela viria a mesma pessoa? Ela viria coerência? Vamos lá. Mateus 5, 23 e 24 vem nos dar um ensino muito forte. Você abriu aí? Só uma irmã que abriu? Alguns abriram, que bom. Vamos lá. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. O que Deus nos diz através desse texto? Muitas coisas. Mas a principal é que Ele está mais preocupado com os nossos relacionamentos do que com a nossa oferta ou com o nosso serviço. Como assim? Peraí! Deus está mais preocupado com os nossos relacionamentos do que com a nossa oferta ou serviço. Tem pessoas que amam trabalhar, não digo só na casa de Deus, digo em todo lugar, amam fazer, servir, é a primeira a se despontar quando alguém solicita alguma coisa, isso é maravilhoso. Tem pessoas que são liberais para ofertar, e oferta, glória a Deus. Tudo isso é muito bom, tudo isso Deus ama. Mas Ele está preocupado em que você seja saudável dentro da sua família. Deus está preocupado com como que você lida com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus pais, sogros, sogra, cunhados. Vamos englobar todo mundo aqui. Vamos botar um pacotão só. Ah, não, peraí. Estava muito bom até ser pai, mãe e filho. Agora, vovó, tudo. Porque não tem como uma família ser estabilizada, uma família ser saudável, se eu não respeitar a família do meu cônjuge, se eu não procurar amá-los, mesmo que eles sejam o inferno na terra. Não tem como eu ser equilibrado dentro da minha família se eu não amar quem gerou meu marido, se eu não respeitá-los, porque são pais. Não tem como. Então vamos colocar todo mundo aqui. Quem que é sogro e sogra aqui? Levanta a mão. Só 3, 4. Tem alguns. Então isso daí serve para todo mundo, tá? Olha para sua família, é todo mundo lá. Agora eu quero que você dê um sorriso para quem está do lado, porque vocês estão me comendo com os olhos. Não fiquem bravos, nem fiquem temerosos, é a palavra de Deus. Cortou aqui, vai cortar aí também. É bênção para nossa vida. É vida, é alegria. Glória a Deus. Viu? Amém? Glória a Deus. Muito bem, não dá para ver. Você acha que você vai apagar mais uma luz? Tá branco e preto essa tela? Tá? Então tá bom. Então, mas se quiser apagar mais essa aqui, pode apagar que vem melhor. Ali dá assim, né? Oferta serviço, eu coloquei uma caixinha de som que a gente usa muito no computador esses sinais, né? Então era um sinal vermelho.
Ali seria como um semáforo. No relacionamento, seria um sinal amarelinho, ou seja, volta. E na coerência, seria um sinal verdinho, siga em frente. Deus não quer que você continue andando como quem está agradando ao Senhor, mas na verdade não está. Deus não quer que você seja enganado por você mesmo. Deus quer que você leia a palavra e você faça com que essa palavra entre no seu coração e gere vida na sua vida. É a palavra rema, é a palavra eficaz. Não é um livro, é a palavra de Deus. Por isso, sim, eu quero te convidar agora, você começar a pensar em você mesmo. Famílias que estão aqui, não pense no seu cônjuge. Pais que estão aqui, não pense nos filhos. Pense em você. Se você tem alguma coisa truncada, parada, engasgada com alguém da sua família, seja o âmbito que for, lá, a família lá de segundo, primo, sei lá o quê. Relacionamentos. Pessoa que mora na sua casa tem família, não sei. Se você tem alguma coisa engasgada com essa pessoa, eu vou te dizer uma coisa que talvez você não sabia. Seu serviço, a sua oferta, as suas dedicações a Deus não estão sendo contadas. Não estão sendo contadas. Você está colocando oferta em saco furado. Mas o Senhor quer mudar a sua história. Mas o Senhor quer mudar toda essa incoerência para te prosperar em todas as áreas da sua vida. Quer te prosperar na tua família, quer te prosperar no teu trabalho, quer te prosperar na tua faculdade, na tua escola. Ele quer te prosperar como uma pessoa, um servo de Deus. Ele tem todas as prosperidades para te dar. Mas atente bem. Aquele que sabe e pratica, prosperará. Abençoado será. Agora, o que não sabe, o que sabe e não pratica, saco furado. De nada serve. Muito bem. Malaquias 4:6 nos diz assim. Vamos lá, mais um pouquinho. Estou pegando uns livrinhos aí que talvez você não leia muito, também é difícil de achar, né? Mas vamos lá. Malaquias 4:6 diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Deus quer converter nossos corações uns aos outros. Estava tão bonitinho, colorido, mas ficou preto e branco. Deus quer nos fazer um só dentro da nossa casa. Nós falamos tanto em unidade na igreja, a unidade, mas a unidade começa na igreja da sua casa. Você, seu cônjuge, filhos e todos aqueles que pertencem à família de Deus ou à sua família de sangue. Uma casa dividida, diz a palavra de Deus, o quê? Não prosperará. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Tem muita família andando junto, mas não andando em unidade. Por isso não chega a lugar nenhum. Batalha, volta. Batalha, volta. Porque não está enxergando que há incoerência dentro dela. Porque não está olhando para a palavra de Deus como um livro de regra. Está olhando como a Bíblia. É bom, eu gosto de ouvir a mensagem do pastor. Vou para a igreja hoje, porque eu não li a Bíblia na semana, então pelo menos lá eu leio. Tem igreja agora que nem Bíblia você precisa levar, que projeta tudo no PowerPoint, né? Você tem a Bíblia, que a gente tem tudo, não é problema, isso é o mínimo. Desde que você leia a Bíblia na sua casa, você nem precisa trazer para a igreja. Problema não. Mas tem gente que só lê a Bíblia aqui. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai, para que não fira com maldição a terra. Sua terra tem que ser terra abençoada, querido.